dia. Queremos cumprimentar todos aqui que se encontram connosco hoje, damos os bons dias. De facto é um dia bonito, com bastante sol e é muito agradável encontrarmos mais uma vez ao ar livre, neste jardim tão bonito e tão bem cuidado, gentilmente oferecido pela doutora Fernanda Costa e toda a equipa do museu. Queremos agradecer mais uma vez por disponibilizarem este espaço para nós e também agradecer ao Presidente da Câmara, o Dr. Carlos Carreiros e ao Dr. Rafael Neto, que hoje nos honram com a sua presença, que se sintam muito bem-vindos no meio de nós. Relembrar algumas regras de segurança: devem manter durante todo o tempo que se encontrarem connosco a vossa máscara devidamente colocada na cara. Todas as deslocações devem ser feitas pelas laterais do jardim e todos os aspectos físicos devem ser guardados para um momento mais tarde, devendo apenas cumprimentar-se com a voz e com o sorriso nos olhos. Portanto, não devem, em qualquer momento, cumprimentar-se com afetos físicos, sejam abraços, apertos de mão ou beijinhos na cara. Vamos dar, então, início ao nosso programa. Bom dia a todos. Vamos introduzir estes momentos de culto com os momentos de adoração. Vamos fazê-lo através do nosso inário, que se encontra no grupo de anúncios. Por isso, neste momento, quem não tiver ainda acedido, aceda neste momento ao seu telemóvel. No grupo de anúncios vão encontrar o inário desta manhã e é por lá que vão encontrar as letras. E quem não tiver acesso ao grupo de anúncios, também está disponível o inário em papel à porta. E o primeiro louvor desta manhã será em louvor e gratidão. Acesso ao inário, podem pedir a algum membro do staff uma impressão em papel. Vamos cantar somente a primeira estrofe e uma vez o refrão. Espírito,
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde tudo é bom. Ainda com o espírito de adoração, vamos entoar o louvor do teu poder. Podemos ter aqui os pássaros a cantar connosco. Como diz a palavra de Deus em Abacuque 2:20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E neste momento, neste espírito de reverência, vamos entoar em pé, de pé, o hino de silêncio dentro de mim. Estou aqui na presença do Senhor. Estou aqui, mesmo fraco e sem valor. Venho aqui na esperança de encontrar a voz de Deus neste santo e bom lugar. Querido Pai que estás nos céus, grande é a nossa alegria por estarmos aqui neste dia de sábado, num ambiente tão fantástico. Realmente que o Santo Espírito nos toque para que saiamos edificados deste lugar. Amém. Ainda em pé, vamos louvar a Deus com o hino Vós Criatura do Senhor. Hino número 15. Criaturas do Senhor.
Indo neste espírito, vamos orar ao nosso Senhor. Santo Pai que estás nos céus, obrigada porque mais um sábado nos dás a oportunidade de nos reunirmos na tua casa. Senhor, aqui entre amigos e irmãos, pedimos-te pedir que agora prepares o nosso coração para receber a palavra que vamos ouvir. Ajuda a que possamos ter um bom resto de dia de sábado na tua presença e companhia. É tudo o que nós queremos pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Obrigado. Isto às vezes é complicado termos a nossa burca, como eu lhe chamo, mas tem que ser, não é? Bom dia a todos, estamos muito felizes pela vossa presença e chegou agora o momento das crianças, pelo que eu gostaria de chamar aqui, se possível, ficassem bem distantes umas das outras algumas crianças. Haverá algumas crianças que queiram cá vir à frente? Fiquem bem distanciadas umas das outras. Eu tenho aqui uma coisa para vos oferecer e gostaria que não demorassem. Olá, as crianças querem vir cá à frente? Já vem ali duas criancinhas à frente. Vai ser um bocado difícil, mas estou a tentar evitar tocar nos lápis. Outra vez. E vou pedir para que cada um venha aqui tirar um lápis. Vens cá tu, tirar um lápis. Qual é o lápis? Vem cá, filha. Qual é que tu gostas mais? Isso mesmo. Agora ter uma folha. Uma folha de papel. Oi, isto está complicado, não é? Pronto, tens aí um boneco. E tu também vais tirar um lápis. Escolhe lá o lápis que tu queres. Olha que lindo, é o vermelho. Pois, e tu, qual é o que tu queres? Então, para ti, para a tua mana, tira aí uma folhinha. Ops, está um bocado difícil. Vê lá se tem duas. Não. Então, aqui vai os peixinhos, nós estamos aqui junto ao mar. Uns peixinhos, uns animais marítimos, para que estamos no Museu do Mar. Mas alguma criança quer vir cá? Alô? Vem cá, filha. Ops, escolhe um lápis. Uau, que lindo lápis, não é? Pega lá mais um desenho. Ops, está difícil. Mais alguém? Vem cá, buscar um lápis. É este, filha. Vem cá, vem cá. Tira um lápis. Um lápis. Um só. E agora uma folha. A mamá tira. Vamos ver lá se tem duas. Tira lá um lápis também. Agora. O Papa não vem a Roma, vem a Roma ao Papa. Muito bem, parece que as outras crianças tiveram vergonha de vir cá à frente. Mas eu gostaria de vos perguntar uma coisa. Vieram aqui alguns meninos, colheram um lápis e também uma folha que tem um desenho. E eles vão fazer um desenho colorido naquela folha. Só que parece que com uma só cor vai ser difícil pintar o desenho. Bom, lá em casa certamente vocês têm mais cores e depois poderão acabar esse desenho, essa pintura.
Mas como é difícil realmente fazer-se um desenho bonito com um só lápis. Há grandes desenhos que são feitos a carvão. Lembro dos meus tempos de jovem, também tive que fazer desenhos a carvão. Com lápis só se pode fazer muita coisa, mas se queremos um desenho colorido, não pode ser apenas com lápis. É por isso que Deus fez muitas árvores diferentes. Nós estamos aqui a ver neste jardim muitas árvores diferentes, e há jardins que têm muitas flores. Já viram que era o mundo só com rosas? Ou só com eucaliptos? Bom, seria difícil. Então, os animais, se fossem só cães, houvesse peixes, aves, e nós ainda hoje assistimos aqui aos papagaios que nos vieram acompanhar no louvor. Que bom foi! Tantos animais, tantas flores, tantas árvores, tantas plantas, tudo diferente. É por isso que Deus nos fez todos diferentes, porque é nesta diversidade, uns sendo de uma maneira, outros de outra, uns cantam de uma forma, outros cantam de outra forma. É por isso que Deus fez esta maravilha da unidade de todos. E é nesta partilha, em que todos somos diferentes, que estamos juntos e fazemos um quadro muito bonito e muito bem pintado por Deus. Então agora vou passar a outro momento, que vai ser um momento para os adultos, mas entretanto temos aqui uma intervenção musical. Vamos dar então lugar aos jovens que vão tocar para nós. Diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, por que temer? Quem acusará os que Deus escolheu? Aquele que entregou seu próprio Filho por amor, como não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus já nos deu sua justiça, se apagou a nossa culpa, quem condenará os que Deus perdoou? Se o Filho dentre os mortos para a vida ressurgiu, quem nos separará de Cristo e seu amor? Nem a morte, nem a vida, o presente ou o futuro, nem poderes ou instâncias, nem alguma criatura, nem a angústia ou a fome, o perigo ou a espada, nada vai nos separar do amor que está em Cristo. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos acusará? Quem nos condenará? Sim, quem nos separará de Cristo? Nem a angústia ou a fome, o perigo ou a espada, nada vai nos separar do amor que está em Cristo. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Queremos agradecer a estes jovens que realmente prepararam esta
linda música, este lindo hino. Que Deus nos abençoe a todos e também a eles e àqueles que o ajudaram, também ao Rick, que esteve aqui com a sua guitarra, um super profissional nestas andanças. Ele veio de Coimbra, está connosco e nós lhe damos também as boas-vindas. Hoje é um dia especial porque é sábado, para nós é um dia muito, muito querido, muito especial, mas também é especial porque hoje temos aqui o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Carlos e o Dr. Rafael. E nós sabemos que é para nós um privilégio estarmos aqui neste espaço. Profundamente gratos estamos, porque tem sido para nós de uma abertura tremenda, porque no nosso tempo aqui, a escassos metros, 200 e tal pessoas que estão inscritas na nossa igreja, seria difícil reunir, senão 30 ou 40 no máximo. E por isso nós temos este privilégio, enquanto as muitas igrejas em Portugal, nomeadamente as minhas igrejas de Sintra, estão todas fechadas, trabalhamos pelo Zoom, na internet, mas vós aqui sois privilegiados porque, graças ao Sr. Presidente, que nos deu a honra também, ainda mais, de hoje estar connosco neste momento. Eu gostaria de o chamar aqui à frente, a mais o Dr. Rafael. Nós temos aqui 2 micros que poderão usar e gostaria que o Sr. Presidente pudesse dar algumas palavras aqui. O Dr. Rafael poderá passar para o outro lado, tem ali outro micro, e poderá falar à nossa igreja. Muito obrigado. Em primeiro lugar, saudar-vos a todos, agradecer o vosso convite, especialmente do Pastor Joaquim, para hoje partilhar convosco este momento de celebração. Dizer-vos que, do meu lado e do lado da Câmara Municipal de Cascais, o temos dito de que para nós podermos viver de uma forma equilibrada em sociedade, os homens tiveram de fazer leis. Dessas leis dos homens, a maior lei é a nossa própria Constituição, é aquela que é a lei que maior, digamos assim, que os homens fizeram. E essa lei diz que o Estado deve ser laico. Portanto, não deve ter nenhuma participação, nenhuma adesão, nenhuma distinção em relação a qualquer confissão religiosa. Eu entendo a lei e cumpro-a, mas também entendo que se a lei dos homens nos dá esta perspectiva, a lei da vida diz-me, e eu acredito nisso, de que não há sociedades, não há comunidades sem fé. E seja ela qual cada um, por opção, por algumas vezes também sabemos, por tradição até familiar, queira seguir. E por isso mesmo, logo que se colocou nestes momentos estranhos que todos estamos a viver, tentar que cada um pudesse afirmar os seus valores, pudesse afirmar os seus princípios, pudesse afirmar a sua fé, sem os constrangimentos que necessariamente a situação que atravessamos nos coloca. Daí termos recebido com muita alegria um e-mail do Pastor Joaquim a perguntar se haveria alguma possibilidade de podermos fazê-lo. Nós já tínhamos outras situações no Conselho com outras confissões religiosas, nomeadamente com a Igreja Católica, e obviamente que não fazendo nenhuma distinção, e todos somos cristãos, de facto foi possível encontrar este espaço que muito nos alegrou que também vos tenha agradado, ou seja, poderem estar aqui nestas circunstâncias. Tenho também por experiência de que neste momento vai ser com alguma tristeza que virá o inverno, virá a chuva, embora há pouco tenhamos estado a cantar e saudar a própria chuva, mas estamos à procura e estamos completamente disponíveis para encontrar outros espaços que possam ser abertos, mais abertos, que possam ser aconselháveis para ter um acolhimento
de um maior número de pessoas, já que de todas, em Cascais, de todos os cultos que aqui se praticam, não há nenhum que tenha a capacidade para albergar com as regras de segurança, seja de que confissão religiosa for. Por isso dizer-vos que nós estamos honrados, estamos agradecidos por terem tido esta iniciativa de poderem não fazer da forma como normalmente o fazem, não viver da forma como normalmente vivem o próprio culto, a expressão também da fé de cada um, e de virem alegrar aqui o nosso espaço público. E como espaço público que é, ele é do público. Não há em nenhum equipamento da Câmara, nenhum jardim, nenhum monumento, não há nada que seja do Presidente da Câmara, que seja dos vereadores, seja de quem for. É nosso, enquanto cidadãos, enquanto munícipes, e por isso ele tem que estar disponível para todos. Aproveitar, se me permitem, muito rapidamente, deixar aqui uma outra mensagem, que todos estamos cansados e até algumas vezes saturados mesmo de ouvir que decorre destes tempos que estamos a viver. Eu considero que nós que temos fé, temos, por via de termos fé, temos uma responsabilidade acrescida, porque somos uns privilegiados de ter essa fé. E esse privilégio e essas obrigações acrescidas levam a que todos nós, nestes momentos, que são momentos difíceis, que há muitas famílias que estão a passar por maiores dificuldades, nós temos que fazer um esforço ainda maior para estarmos mais próximos. Não mais próximos do ponto de vista físico, ainda há pouco ouvimos regras a que devemos cumprir, utilizavam até uma expressão que era distanciamento social, o que eu considerei que era uma frase errada. Nós temos que ter o distanciamento físico, mas isso não obriga a que nós não estejamos próximos uns dos outros. Não estejamos próximos, especialmente daqueles que mais estão a sofrer com toda esta situação. Por isso, para não vos maçar mais, dizer-vos que nós lançámos um slogan, que era uma forma também de transmitir mais facilmente a mensagem que queríamos transmitir, que era convosco mais do que nunca. E é este convosco mais do que nunca, connosco mais do que nunca, que nós temos que ter a resiliência para conseguir ultrapassar. Tendo fé, ultrapassaremos certamente melhor do que aqueles que não acreditam, aqueles que não têm essa mesma perspectiva. Por isso, deixar aqui, a terminar, a nossa total disponibilidade e total vontade de poder colaborar, a encontrar outras soluções que, não sendo as soluções normais, são as soluções possíveis, mas que salvaguardam aquilo que é o essencial. E por isso mesmo, pastor, dentro da condução da Igreja, tenha na Câmara Municipal de Cascais e em mim também o tal aproximação, a tal proximidade, garantindo este distanciamento físico que estamos a ter agora, mas muito próximos daquilo que são as nossas intenções e que são a nossa possibilidade de também colaborarmos todos em conjunto, porque, de facto, e permitam-me esta minha última frase, há um líder, por sinal um líder religioso, e o mundo está tão carente de líderes, de verdadeiros líderes. Este é um líder religioso, que também todos conhecem, é o meu líder espiritual, que deixou-nos uma frase que era estamos todos no mesmo barco. Não é? Esse líder foi o Papa Francisco, e que agora o grande desafio é manter-nos todos a bordo. E nós só nos vamos conseguir manter todos a bordo se tivermos, de facto, um espírito de comunidade forte, se tivermos uma responsabilidade grande,
tivemos com esse espírito e com essa responsabilidade a capacidade de cada um também ser um exemplo para os seus, um exemplo para os vizinhos, um exemplo para a própria comunidade e assumirmos um compromisso de salvaguarda de saúde pública, como aqui também está evidente. Por isso, muito obrigado mais uma vez e estão sempre com a porta aberta na Câmara Municipal de Cascais para aquilo que nós possamos continuar a colaborar no que vocês possam pretender daqui para a frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras tão carinhosas. Nós gostaríamos de um dia, na nossa igreja, fazer uma recepção ao Sr. Presidente, à sua equipa, à sua esposa, às suas 5 meninas, que tenham saúde, é o que nós desejamos para si, em particular, e também, e para toda a família, como é óbvio, mas também que tenha um grande ministério, porque liderar um povo é um grande ministério que Deus atribuiu. Bem-ajam por esta liberdade, por esta abertura, e eu agora queria pedir às minhas assessoras, eu também tenho 2 assessoras, não é? Que pudessem vir aqui à frente, as 2 meninas. Onde é que está a outra querida? Lorena. Então temos, que melhor prenda podemos oferecer a uma pessoa? A Bíblia Sagrada. Então temos para o Sr. Presidente a Bíblia de Andrews, que é a nossa maior universidade do mundo, e para o Dr. Rafael é uma Bíblia dos 200 anos da Bíblia de João Ferreira de Almeida, que foi editada o ano passado. Foram distribuídas 106 mil Bíblias oferecidas ao público. Esta é um bocadinho especial, que Deus vos abençoe, que ela possa ser muito útil para vós, para a vossa família, e que um dia, não só aqui na terra, mas um dia lá no céu possamos estar todos juntos para cantarmos e nos abraçarmos sem Covid, sem nada destes impedimentos. Muito obrigado pela vossa presença. Que o Senhor vos abençoe. Vou tentar ser o mais sucinto possível, mas gostaria de ler para vós o texto que se encontra na Palavra de Deus, no Gênesis, no capítulo 38. Vamos falar de um homem. Seu nome é Judá, que creio que a maioria conhece, capítulo 38 do Gênesis, e eu vou ler os primeiros 11 versículos. Nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão que se chamava Irã. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu chamado Suá. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. Ela concebeu e teve um filho. E o pai lhe chamou de Er. Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem chamou Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Foi em Queziro que ela lhe deu à luz. Judá tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Er, porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: deita-te com a mulher do teu irmão e cumpre-lhe com o dever do cunhado. Suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, de modo que sempre que se deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. O que ele fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Perdão. Permanece viúva em casa de teu pai até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois pensava, para que não morra também este como os seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou na casa de seu pai. Depois de muito tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tinemate, ele e Irá, seu amigo, o Adulamita.
Temos aqui uma história assaz complexa e interessante, apesar de, por vezes, haver quem pense que essa história foi introduzida no meio da história de José, assim um bocado abruptamente. Mas não, ela faz todo o sentido estar aqui no sítio onde está. Quem era Judá? Judá era neto de Abraão e filho de Jacó. Era o quarto filho de Jacó. O quarto filho, porque Jacó, nós sabemos que correu quase 800 km para encontrar uma mulher da sua parentela, e até Camões diz que 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia a pai, servia a ela. E a ela só por prémio pretendia. Bom, Camões continua com esse lindo soneto. Mas dizemos que Jacó foi enganado por Labão e teve que casar com a irmã mais velha de Raquel. Era Lia. Assim eram aqueles tempos. E assim Lia deu-lhe 6 filhos. E Judá foi o quarto filho. Judá, ela pensava que já não ia ter mais filhos. Ela disse, eu louvo ao Senhor. Por isso Judá quer dizer louvor. Eu louvo ao Senhor por Judá que me nasceu. Futuramente, sem menos pensar, ela veio a ter mais 2 filhos e uma menina chamada Diná. Os 3 primeiros filhos foi, como sabemos, Rúben, o primogênito, Simeão e depois Levi. Estes 2 irmãos, Simeão e Levi, tiveram um problema grave devido à sua irmã legítima de mãe e pai, Diná, que foi explorada por Simeão, um indivíduo de Siquém, e eles fizeram uma tramóia tremenda que acabaram por matar os homens todos de Siquém. Realmente aquela família tinha muitos problemas, muita confusão. Já quando foi de José, que tinha nascido, José tinha sonhos, tinha visões. Será que ele vai ser superior aos irmãos? E os irmãos, zangados, ciumentos, quiseram pôr termo à sua vida. E um dia até o queriam matar. Mas foi precisamente este Judá que disse, não, vamos vendê-lo. Está ali uma caravana de ismaelitas, vamos vender aos ismaelitas. Ele não fosse morto. Que graça foi a esta de Judá para com o seu irmão, que lhe poupou a vida e que veio a poupar a vida de milhares de pessoas, tendo em vista que este jovem foi para o Egito escravo, mas ali se tornou, por assim dizer, quase o primeiro-ministro ou ministro da Fazenda, salvando nações à volta, no Egito e à volta, inclusive a família de Judá, devido a essa fome terrível de 7 anos que aconteceu naquelas paragens. Judá estava farto da confusão de casa. Lá em casa não há confusão, por vezes não há problemas, não há lutas, não há talvez até coisas graves, pode acontecer em qualquer família. E Judá estava cansado daquilo, queria mudar. E como é que ele muda? Ele deixa os seus pais, e aqui que ele desceu. Eu parei um bocadinho quando li o texto, desceu. E depois foi morar na casa de um adulamita. Judá desceu. E aqui começa realmente a descida de Judá. Ele só deixa a sua parentela, o seu pai, os seus irmãos e se afasta. Ele agora quer viver o mundo. Ele quer ir procurar outras distâncias, outro convívio. Há mais liberdade lá fora, não é verdade? Na igreja há regras, em casa há regras. E por isso todos nós desejamos uma liberdade da qual possamos dispor plenamente. E assim às vezes vamos. Abandonamos a casa do Pai, quer isso se entenda, a própria casa do nosso Pai, como também a casa de Deus. E vamos pensando que vamos ser felizes agora, lá fora, o mundo brilha para nós, as luzes estão aí, a música, os amigos, a festa. Está-me lembrando aquela parábola do filho pródigo. Enquanto houve dinheiro, tinha muitos amigos, tinha muitos encontros, é uma maravilha. Mas quando o dinheiro terminou, os amigos desapareceram. Nem que ele tivesse um Ferrari, não aconteceria nada. Ele ficaria sozinho com a sua máquina. Pois bem, por vezes, nós pensamos que lá fora somos mais felizes. E é certo que todos nós temos que fazer o nosso percurso e também aprendemos com os erros. Esperemos que sim. Devemos aprender com as virtudes, com os atos bons, mas mal é quando alguém, passando por uma experiência negativa,
não aprende qualquer coisa, então estaria tudo mal. Judá vai para casa dos amigos e ali encontra uma moça que nem é dito o nome, diz que era a filha de Suá. Suá. Quer dizer filha de Suá. Não temos o nome da senhora. E esta mulher veio-lhe a dar 3 filhos, Onã e Selá. Nos diz aqui a palavra de Deus que era um indivíduo que tinha algumas características malévolas. E por isso até a Bíblia diz que Deus o matou. Bom, é uma expressão bíblica que nem sempre corresponde totalmente à verdade, pois Deus também não endureceu o coração de Faraó, não fez descer um espírito maligno da parte do Senhor no coração de Saul. São às vezes expressões típicas da mentalidade hebraica, tendo em vista que para os judeus não existe o Deus do mal e o Deus do bem. Existe um único Deus. E por isso Deus é para as coisas boas e também para as coisas más. E quando elas acontecem é porque Deus o fez, ou pelo menos permitiu, o que é quase a mesma coisa. Então sucede que era muito mau, pelo que o Senhor o matou, diz a Bíblia. Bom, mas este estava casado com Tamar, porque o seu pai escolheu também uma mulher cananeia. Lembremos que os cananeus tinham práticas religiosas e culturais muito diferentes daquelas que eram o povo de Deus, e por isso tinham cultos pagãos, com orgias sexuais, coisas execráveis, sacrifícios aos deuses, com crianças, bebés que eram tirados no fogo, queimados no fogo, diretamente a Moloque, nomeadamente, e a Astarte, mas compreendemos um bocadinho esta Tamar. Tamar quer ter um filho, segundo a lei do Levirato, que está na palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 25, e que diz o seguinte, que quando um homem morrer e não tiver filhos, a viúva tem o direito, não é o dever, ela tem o direito de se casar com o seu cunhado que esteja solteiro, para que o primeiro filho que nascer leve o nome do defunto, e assim as partilhas da herança continuam na mesma e a casa de não seria anulada para todo o sempre. Mas Onã, como é inteligente e esperto, inteligente não sei, mas esperto foi, casa-se com Tamar, mas, tal como a Bíblia diz, ele não suscita descendência a esta jovem viúva, que agora estava casada pela segunda vez. Pelo que o Senhor se desagradou bastante deste gesto e também o matou, diz a Bíblia. Então havia ainda na família um filho novo, um mocinho ainda, que era o Selá. Mas o Selá ainda era talvez adolescente, e o pai, com medo que Tamar tivesse algum problema e tivesse assassinado os seus filhos, diz: olha, vai para lá para a casa do teu pai, quando o miúdo crescer, eu depois vou-te chamar. Só passou 1 ano, 2, 3, o jovem já estava crescidote, já era homem, e Judá não havia maneira de cumprir com a sua palavra. Então o que é que fez esta jovem? Ela vai fazer algo realmente errado, que por vezes nós todos cometemos, não desta forma, mas é dar uma mãozinha a Deus. Nós, por vezes, quando as coisas não nos correm de feição, nós gostamos de ter o nosso plano A e plano B e plano C. E não somos capazes de esperar que Deus atue na nossa vida para que se cumpra a nossa felicidade. Assim, ela vai se vestir de prostituta, vai-se pôr lá no caminho que vai para Tinamate, onde o seu sogro ia tosquiar as ovelhas, porque havia uma grande festividade, e então ela já sabia que conhecia bem o seu sogro. Por isso, ver as características já de Judá. E depois ele ali um encontro, ele pede para se deitar com ela, e efetivamente vem acontecer, e ele diz: e agora o que é que tu queres? Eu dou-te um cabrito. Oh, mas não tenho agora aqui o cabrito, o que é que hei de fazer? Ela: dá-me o teu selo, o teu cordão, algumas Bíblias dizem lenço, ou cordão, e o teu cajado. O selo era um cilindrozinho, que era lavrado em alabastro, por vezes, e tinha perfurado no meio, tinha um cordão pendurado ao pescoço, e sempre que eles queriam autenticar algum documento,
em argila, o que fosse, eles rolavam aquele rolinho por cima do documento e estava ali a assinatura digital daqueles tempos. Era assim que era, no tempo de Judá, o bilhete de identidade. Ali estava o carimbo, o selo que autenticava a sua autoridade. E o cajado também era um símbolo de poder e de autoridade. E Judá, reparem bem, ele fica sem identidade. Ao dar a Tamar estes dois elementos, ou três, ele fica sem sua identidade. Ficou desprotegido, completamente desprotegido. Passado algum tempo, vão dizer que lá está a Judá. Sabem que há sempre aqueles amigos que gostam da fofoca e vão ter com Judá e dizem: Judá, que foi? O que aconteceu? A tua nora está grávida. Como é isso? Ele fica enfurecido, rasga os seus vestidos. Essa mulher tem que ser queimada. Assim era, as mulheres, as filhas dos sacerdotes, era a pena de morte e não por apedrejamento, mas sim queimadas vivas. Bom, mas antes que isso acontecesse, reparem na justiça de Judá, ele nem pensou nos seus erros, pensou só em condenar os outros. E quando chega Tamar, quando trazem Tamar, ela diz: a quem pertencem estes haveres, este selo, este cajado, desse conselho. Foi aí que Judá meteu a mão à consciência e diz: mais honrada é ela do que eu. Realmente uma cananeia fazer isto era normal, era comum no seu tempo. Mas daí vão nascer duas crianças desse enlace, e Judá nunca mais se deitou com ela, e diz que nasceram depois Pérez e Zerá, dois jovenzinhos que vêm a ser os ancestrais de Cristo. Reparem que tanto Onan como os dois primeiros filhos, quiseram o prazer momentâneo. Quantas vezes assim acontece connosco? Preferimos um prazer momentâneo, de uma boa refeição bem regada, e depois as dores de barriga estão aí. Uma vida desregrada e depois as doenças estão aí. Mas nós queremos o aqui e o agora. Queremos viver o momento presente. Será que amanhã viverei? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Dizem alguns no texto bíblico. Pois, mas Deus espera que nós possamos zelar pela nossa vida física, moral, espiritual, para que tenhamos futuro. Por isso, de não consta a história. Morreu, acabou, nem descendência deixou. De Oná, a mesma coisa. Podia ter sido ele o ancestral de Cristo. Mas ele negligenciou isso por um prazer momentâneo. E morreu logo de imediato. Foi só de boca dura. Não teve nenhuma vantagem. Por vezes é assim. Nós olhamos para o imediatismo, para os momentos presentes. Não pensamos à distância, na nossa posteridade, no futuro. E daí que mais tarde, então, diz-nos o texto bíblico, Jesus vai nascer desta descendência. Deus é um Deus de misericórdia. Judá não era má pessoa, era um bom rapaz. E não se pode julgar uma pessoa porque teve um lapso, um ato errado. Mas ele começou a fazer o caminho que muita gente faz. Começou a ter a descer um pouquinho. Diz o texto que ele desceu, abandonou o seu pai, os seus irmãos, desligou-se da sua proteção, desligou-se daqueles que lhe poderiam dar algum apoio e começou a descer. E assim acontece com a nossa vida. Ninguém cai da perfeição de caráter à lama de um dia para o outro. Não se engane. Coitado, olha o que aconteceu, tão bom rapaz, aconteceu. Não é verdade. São concessões que diariamente vamos fazendo. Um pouquinho hoje, amanhã outro, 15 dias depois outra vez, e assim sucessivamente nós vamos cedendo, até que a nossa consciência vai começando a ficar embotada, cauterizada, e depois vale tudo, nada importa. É assim que nós caímos também, e por isso não podemos julgar uma pessoa por um ato. Há pessoas que são extraordinárias, mas tiveram um momento de desatenção. Cometeram alguma coisa grave. Deus está aí para perdoar. E a prova é que Judá vem a ser, de todos os irmãos, dos 12 irmãos, vem a ser aquele que perdura para sempre até o dia de hoje.
Os judeus são todos descendentes de Judá. A única tribo que permaneceu para sempre. As 10 tribos do Reino do Norte, quando o reino de Salomão se dividiu, foram levadas por Senaqueribe e pelos reis assírios e desapareceram pela Europa, não sabemos para onde. Alguns dizem que foram para os Estados Unidos, verdade ou mentira, pouco importa. Esfumaram-se no tempo. Só ficou Judá e Benjamim. Judá é o pai dos judeus. É o pai daqueles que haviam de receber a herança. É interessante que, para terminar, diz aqui o capítulo 49, quando antes de morrer o pai, Jacó, chama os filhos: venham cá, meus filhos, venham cá, porque eu quero vos dizer o que vai acontecer nas vossas vidas. Imaginem, quase profetizando a vida dos seus filhos. E ele vai dizendo algumas coisas, porque ele conhecia o caráter dos seus filhos. Não é que ele determinasse o futuro dos seus filhos, mas ele sabia muito bem: tu com essas características, meu filho, vais fazer destas e daquelas. E tu também vai-te acontecer assim. Os pais já passaram por muitas experiências. E este Judá também, e Jacó também, ia passar por muitas experiências. E ele vai dizer a Judá o seguinte: tu serás realmente... Judá é um leãozinho. Subiste de presa, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? Ele é forte. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão da autoridade dentre os seus pés, até que venha a Siló e a ele obedeçam os povos. Aqui está uma profecia de que Judá ia ser o ancestral daquele que haveria de ser o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Judá, apesar dos seus erros, soube agir corretamente no futuro. E por isso a sua nação, o seu povo, a sua descendência, permaneceram até o dia de hoje. Que dizer de Tamar? Tamar é uma menina, uma senhora que, do seu tempo, que é abusada, é vilipendiada, é maltratada, é esquecida, é negligenciada, assim como milhares de mulheres neste Portugal e no mundo, que são violentadas, estupradas, abusadas. Tamar está aqui para dizer: eu vou fazer justiça pelas minhas mãos. E quantas vezes isso acontece? Que a justiça tarda, às vezes não acontece mesmo, é negligente, esfuma-se com o passar dos anos, e então nós temos uma sede de vingança, uma sede de justiça. E Tamar é isso. Mas Deus diz: não é desta forma que se deve fazer. Devemos evitar realmente que haja abuso. Devemos denunciá-lo. Devemos tentar resolvê-lo, se estiver na nossa mão. E Tamar é o símbolo dessas mulheres. Essas mulheres que nasceram numa cultura diferente da de Judá. Uma mulher que tinha outros costumes. Não a condenemos pelas suas práticas. Para ela aquilo era a sua educação, o seu ambiente. Judá, sim, eles mereciam um puxão de orelhas bem dado. E eu creio que ele aprendeu a lição. E por isso, meus queridos, aqui está uma pequena experiência da Palavra de Deus. Sabem, é uma maravilha termos estas histórias, porque este livro é, sem dúvida alguma, um livro especial. Não é um livro qualquer. Imaginem que vocês têm um livro que conta a história do vosso povo, dos vossos antepassados e da vossa família. Será que colocaríamos lá uma história destas? Por favor, nem pensar, essas páginas seriam a esconder, porque ninguém quer revelar os acidentes da sua família. Nós somos todos pessoas de bem. A nossa linhagem é toda importante. Alguns até dizem descendentes deste ou daquele. E até gostam de pôr de não sei quantos no seu nome. Eu já vi esse filme muitas vezes e por isso nos sentimos muito importantes. Jamais seria contada uma história destas se este livro não fosse inspirado. É mais uma prova de que este livro é inspirado, é que ele conta a verdade nua e crua. Até parece que às vezes só conta os maus pedaços da história de um homem. O que é que nós sabemos de Judá? Pouco sabemos. Mas as coisas negativas são aqui explicadas. Porquê? Porque é um livro de pedagogia.
É para que nós leamos na história destes homens, nos seus acidentes, a nossa própria história. E como devemos agir perante situações similares. Meus prezados irmãos, agarremos à palavra do Senhor. Que a possamos ler e possamos ter um espírito indagador. Um espírito de busca. Porquê está aqui esta história? Que coisa mais agressiva, que disparate, que insulto quase para a história de um povo. Mas eles não têm vergonha. Esta é a história da verdade. E por isso ela está aqui contada. É a prova de que Deus inspirou os homens a contarem mesmo as partes negativas da história de um povo. Que todos nós possamos ser agraciados pela presença do Espírito Santo, que Deus nos instrua e ao lermos a sua palavra possamos ser tocados para que leiamos na história destes homens alguma parte ou algum episódio da nossa história. Quem sabe não semelhante à de Judá e de Tamar, mas talvez semelhante a de muitos outros que aqui estão relatados na Sagrada Escritura. Que o Senhor vos abençoe e vos dê paz. É a minha oração. Amém.